Quero convidar você a pegar o seu esboço e nós vamos para a palavra dessa manhã. Nós estamos juntos nessa jornada de 40 dias de comunidade. É desejo do nosso coração, durante todos os anos, nós fazermos bem no meio do ano, como foi desta vez e de uma outra vez que fizemos. Queremos todos os anos participarmos de uma campanha como essa. Estamos mergulhados nesse tema da comunidade. Temos sido tremendamente acrescentados. O que nós temos aprendido nestes dias? Que Deus, Ele não nos criou para vivermos sozinhos. Esse foi o tema da primeira mensagem. Nós fomos chamados para viver juntos. Quando Deus disse que Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, antes de criar o homem, Ele diz: façamos o homem. Ali estava a Trindade, a comunidade perfeita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Ele faz o homem, Ele diz: façamos a nossa imagem. No DNA do ser humano, sem dúvida, existe a necessidade da comunidade. Não fomos criados para vivermos isolados. Nessa primeira mensagem, nós trabalhamos a ideia da interdependência, indo na contramão da cultura que nós vivemos. Nós desconstruímos a cultura que nos prega a glória da independência. Veja, a cultura quer nos mostrar que nós, sendo independentes, seremos felizes. Quanto mais independentes, mais felizes. Mas não é isto que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos entender que não há como nós vivermos totalmente independentes. Uma hora ou outra eu vou precisar de você, você vai precisar de mim. Uma hora você pode precisar dos seus vizinhos. Uma hora você pode precisar dos seus pais, dos seus filhos. Pode precisar da igreja, pode precisar do irmão. Nós precisamos entender que a interdependência é muito melhor para nós do que a independência. A segunda mensagem, nós falamos, fomos chamados para alcançar outros juntos. A nossa missão, ela não depende exclusivamente daquilo que nós fazemos aqui dentro das quatro paredes. A nossa missão não está também simplesmente ali dentro da nossa casa. Nós podemos abençoar a vida de outros, alcançar a vida de outros. Assim como nós precisamos de pessoas, pessoas estão também diariamente precisando de nós. Na terceira mensagem, nós falamos sobre o nosso chamado de comungar juntos, a necessidade de vivermos em comunhão. Nessa mensagem nós trabalhamos a ideia dos relacionamentos. Nós vimos que a inveja e o orgulho, na verdade, são as duas faces de um mesmo vazio. Trabalhamos a ideia da vanglória. Justamente aquele buraco dentro de nós, que muitas vezes nós não percebemos, mas que estamos constantemente tentando alimentá-lo, supri-lo na vida de outras pessoas. Então vivemos esperando das pessoas
E na verdade o Evangelho nos mostra que Cristo Jesus é suficiente para preencher esse buraco. Nós não precisamos necessariamente buscar isso nas pessoas. Uma vez satisfeitos e cheios, nós podemos, no lugar de esperar o amor das pessoas, derramar, doar amor para as pessoas. Foi uma mensagem muito especial. Na semana passada, a quarta mensagem foi: fomos chamados para crescer juntos. Nessa mensagem, o pastor Duan nos ensinou aqui que nós precisamos deixar de sermos crianças. Veja, precisamos crescer juntos. Fazemos muito bem isso em comunidade. Juntos nós vamos aprender a perdoar. Juntos nós vamos aprender a amar. Juntos nós aprenderemos coisas que nós nunca aprenderíamos se nós vivêssemos sozinhos e isolados. Esse é o papel da comunidade, o nosso crescimento. Veja, existem pessoas que já estão na fé há muitos anos, mas que continuam ainda crianças. O tempo de igreja, o tempo que você tem de igreja não determina se você é ou não maduro. A maturidade, ela acontece quando nós, quando nós aprendemos a palavra e quando nós vivemos a palavra, e não há como vivê-la na sua plenitude se nós estivermos sozinhos. A importância da comunidade, e só na comunidade é que a gente vai conseguir viver os mandamentos, aquilo que Deus tem nos pedido para viver, uns aos outros, somente na comunidade. Isso traz crescimento. Caso você tenha perdido uma destas mensagens, você é meu convidado, é nosso convidado para visitar ali o nosso canal no YouTube. É um canal ainda novo, nós estamos ainda começando. Mas vejam, já temos ali muitas das nossas séries que estão sendo gravadas, e essas mensagens você vai encontrar ali. Não apenas assista, mas não deixe de se inscrever ali no canal e nos ajude divulgando para os seus amigos, para as pessoas que você conhece. Isso sem dúvida vai edificar não só você, mas também a vida de outros que você conhece. Bom, hoje nós vamos para a mensagem, e a mensagem nós vamos compartilhar mais um aspecto do nosso chamado. Fomos chamados para servir juntos. Esse é o tema dessa manhã. Quero orar, quero convidar você, feche os seus olhos. Não há como nós começarmos, não há como nós mergulharmos na palavra sem pedirmos a bênção de Deus. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor venha, ó Deus, através dessa palavra, iluminar, ó Deus, a todos nós. Ilumine, ó Deus, as tuas palavras, que possamos não apenas ouvir, mas que possamos entender, compreender e sair daqui, ó Deus, motivados a viver o que vamos aprender. Abençoe a mim que vou ministrar e os meus irmãos que vão ouvir. E fale com todos nós, é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém. O texto de hoje é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 10. Nesse momento, esteja atento. Uma palavra que exige de nós o máximo da nossa atenção. Olha o que diz as palavras de Pedro para o nosso coração. Cada um exerça o dom que recebeu
para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Amém. Veja, olhando para essa passagem, nós temos aqui pelo menos 3 verdades que nós precisamos destacar antes de entrarmos no tema da mensagem propriamente dita. Pedro, ele nos lembra aqui de pelo menos 3 coisas extremamente importantes. Veja, a primeira coisa que ele nos lembra é que todos receberam dons. No seu esboço você tem o texto, eu já li, mas eu peço que você preste bem atenção nele novamente. Olha o que está escrito, ele diz: cada um exerça o dom que recebeu. Pedro, ele não deixa dúvida. Cada um de nós recebeu algo da parte de Deus. Não há ninguém na igreja de Jesus que não tenha dons, que não tenha talentos, que foram recebidos da parte de Deus. É a primeira verdade. A segunda verdade que Pedro nos lembra é que os dons, eles foram nos dados para um propósito. Veja, para servir uns aos outros. Deus não nos deu dons apenas para nós servirmos a nós mesmos, mas Ele fez isso. O texto diz, se você olhar no texto, você vai perceber, para servir aos outros. Ele diz, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É o que o texto está dizendo. Então veja, o dom que você recebeu é uma ferramenta de trabalho. E veja mais, nós somos administradores de uma ferramenta que Deus nos confiou para servir outros. Mordomos, administradores. Deus nos deu uma ferramenta e nós usamos essa ferramenta para servir outros. Somos administradores disso. Somos responsáveis por aquilo que Deus nos deu. E a terceira verdade que eu gostaria de destacar, Pedro, ele também vai nos lembrar o alvo do serviço. Então veja, ele nos deu uma ferramenta, um dom, vários dons, para que a gente sirva uns aos outros, mas veja o resultado disso. O alvo do nosso trabalho, do nosso serviço é a glória de Deus. É isso que está escrito no texto. Você olhar novamente, você vai perceber, está dito ali, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado. Está escrito. É para que Deus seja glorificado. Então o que é que nós temos aqui? 3 verdades. Nós recebemos os dons de Deus. Nós recebemos a força para usar esses dons a serviço das pessoas.
do próximo. E veja, para a glória de quem? Para a nossa glória? Não. Para a glória de alguém? Não. Tudo para a glória de Deus. Estão aí três verdades extremamente importantes nessas palavras do apóstolo Pedro para nós. Talvez a sua pergunta seja: o que é que isso tem a ver comigo, pastor? Você está aqui hoje, e talvez a sua pergunta seja essa: o que isso tem a ver comigo? Deus confiou a você os dons. Veja, Deus mostrou e está mostrando para você o alvo, uns aos outros. E Deus está dizendo: olha, fazendo isso, a glória vem para mim. Percebe? Há uma palavra simples e poderosa que transforma essas três verdades em movimento. E isso tem a ver com você. E isso tem a ver comigo. Transforma essas três verdades em movimento. É justamente a palavra servir. O que é servir? Eu pensei em muitas definições, algumas complexas, mas eu resolvi trazer a definição mais simples de servir. Eu diria a definição bíblica mais simples do que seria servir. E você vai ver que isso tem tudo a ver com você, comigo e com todos nós. Veja, servir é você ajudar o outro com o que eu tenho para a glória de Deus. A gente pode repetir isso? Vamos juntos? Servir é ajudar o outro com o que tem para a glória de Deus. Isso. Vamos lá, eu peço só para as mulheres. Vamos lá, as mulheres com a voz tão bonita que as mulheres têm. Vamos lá? Servir é ajudar o outro com o que tem para a glória de Deus. E os homens não podem ficar atrás, né? Sem a voz masculina, a voz das mulheres não é tão bonita assim. Vamos lá, só os homens. Servir é ajudar o outro com o que tem para a glória de Deus. Essa é a definição mais simples. E aí você percebe que isso é totalmente aplicado na sua vida. Servir não é algo para alguns. Servir não é para uma classe de pessoas. O serviço é para todos nós. O serviço não é apenas... Veja, dentro de um ambiente religioso, dentro de uma casa como esta, o servir é em todo lugar. Aqui dentro, lá fora, onde eu estiver, seja ali no trabalho, no local onde eu trabalho, seja na comunidade que eu participo, seja em qualquer lugar, seja na igreja, seja na família, é você ajudar o outro com aquilo que você tem. Não é você fazer com o que você não tem, mas é com o que você tem, para a glória de Deus. Para nós colocarmos isso em prática, nós precisamos entender algumas coisas. E eu trouxe pelo menos 3 pontos importantes para que isso se torne uma prática, para que esse movimento de Deus, de distribuir os dons, de mostrar o alvo e de revelar o propósito, seja também aplicado por você. Então eu trouxe pelo menos 3 verdades, e eu quero começar respondendo por onde que isso começa. Então a gente chega no primeiro ponto. Veja, servir juntos nasce de uma gratidão viva.
Gratidão. Eu disse gratidão viva. Por quê? Porque você pode dizer eu sou grato, mas a gratidão, se ela não for viva, ela é o quê? Morta. Precisa ser viva. Quando a gente compreende o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, não há como nós vivermos a nossa vida da mesma forma. Se você, sabendo o que Cristo fez por você na cruz, insiste em viver da mesma maneira, ou você compreendeu errado, ou tem algo muito estranho que precisa ser resolvido na sua vida. Cristo, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário? Quando sabemos disso e compreendemos disso perfeitamente, veja, o nosso coração explode de gratidão. E é dessa gratidão que nasce o serviço. O servir. Veja isso. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 14. Olha o que diz esse texto. Pois o amor de Cristo, ele nos constrange. Pouco mais para frente ele diz, ele morreu por todos, para que os que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que o apóstolo está dizendo? O que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você, é tão especial, que nos deixa constrangidos. Ele morreu por nós. Aí ele diz, agora vamos nós vivermos a nossa vida para Ele. É o mínimo. Eu gosto dessa expressão, constrangidos. Você já foi constrangido? Você já recebeu um presente que você ficou constrangido? E veja algumas coisas interessantes. A gente precisa entender isso. Nós não servimos para ganhar pontos. Nós não servimos para ganhar alguma coisa. Nós não servimos para ser salvos. Nós fomos salvos de graça. E justamente por ser de graça, isso nos constrange. Eu não merecia o que Cristo fez. Veja, nós servimos por amor. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Isso nos constrange. Então você não serve para Deus te amar mais. Deus já te amou. Deus continua te amando. E isso é constrangedor. E é tão constrangedor, que me leva agradecer, e a minha gratidão vem em forma de serviço. Gratidão viva. Eu vou servir. Olha o que Ele fez por mim. As mulheres entendem muito bem isso. Você já recebeu um presente em forma de comida que veio em uma refratária? Às vezes vem naquelas Tupperwares, né? E aí vem numa refratária, numa embalagem, numa Tupperware tão bonita, novinha,
E o impressionante é que aquilo que está dentro acaba ainda sendo mais bonito do que o que está fora. Quando se abre, aquela pessoa lembrou de você quando ela fez aquela comida, aquele prato, aquela sobremesa tão gostosa. Ela separou um pedaço para você. E aí você come, você se delicia. E o que as mulheres fazem quando vão devolver a refratária? Tem gente que guarda em casa. Por quê? Porque querem retribuir. Ficam esperando, olha, eu vou fazer um prato também, eu vou fazer uma sobremesa também, e aí eu vou colocar na refratária para devolver. Retribuir. Não é assim? Olhando para Cristo e olhando para o que Ele fez para nós, olhando para essa passagem do apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, eu estou tão constrangido do presente, do que o amor de Deus fez na minha vida, eu não vou conseguir fazer igual. Não há como, eu não sei fazer igual ao que Ele fez por mim, mas eu posso fazer algo. O que eu tenho, com aquilo que eu sou, com aquilo que está ao meu alcance, então eu posso retribuir. E essa retribuição em forma de gratidão viva, é servir. Então não é para ganhar ponto. Nasce dessa gratidão. Segundo, não é serviço, não é obrigação e nem culpa. De novo, nós servimos porque nós fomos amados. O texto bíblico diz, de graça nós recebemos e de graça nós vamos o quê? Nós vamos dar. É servir, veja, é graça dada. Vamos pensar em dois cenários diferentes que vão nos mostrar de forma mais clara o que seria isso. Pense comigo. Dia dos Namorados está chegando. Na verdade já passou, né? Mas vamos pensar comigo. Dia dos Namorados chegando. E aí a igreja, como faz todos os anos, começa a divulgar os cartões. Olha, nós vamos ter o jantar. E a esposa, a mulher, a namorada, ela está louca de vontade de ir no jantar. Mas ela está esperando. Ela está esperando no seu esposo, cavalheiro. E o esposo não se mexe, não fala nada. E está todo mundo indo, e todo mundo falando, e comprando os convites, e o esposo nada. No último dia, ou melhor, no dia do jantar, na fila do supermercado, está lá o casal. Ninguém comprou convite ainda. Nem ele, nem ela. Encontra o pastor na fila, no caixa do lado. O pastor olha e diz, ó, a gente se vê hoje lá, hein, no jantar. A mulher olha para o marido e fala, nós não vamos, pastor. O marido, com aquela cara desenchavida, ele faz assim, mas tem convite ainda, pastor? O pastor, querendo muito vê-los ali, arruma um convite de última hora e diz, olha, pega esse daqui, vai lá, depois a gente acerta. E o casal vai no jantar. Primeiro cenário. Vamos para o segundo cenário. O primeiro aviso na igreja, gente, vamos ter o jantar dos namorados. O que o marido faz? Romântico, carinhoso, como ele sempre foi, rapidamente ele é um dos primeiros a comprar o convite. Mas ele não fala para a esposa. Ele é romântico, ele pega o convite, e aí ele vai, compra um papel, ali na papelaria, um cartão bonito, com corações. E aí ele escreve um texto, com a ajuda da IA, mas escreve. Ele escreve um texto,
daí corrige lá na inteligência artificial, fica bem bonito. E aí ele vai e coloca no cartão, coloca ali e espirra ainda um perfuminho no cartão. Coloca o cartão junto com a mensagem dentro da gaveta íntima da esposa. Aquela gaveta que a esposa tem ali, só ela mexe. A esposa vai abrir. Não é assim? Se você nunca fizer isso e fizer, deixa avisado o SAMU. Ela pode desmaiar aí, surpresa. E não para por aí. Chegou no dia do jantar, o esposo, sem avisá-la, compra um ramalhete de rosas vermelhas, leva antecipadamente no salão e pede para o garçom, no momento, ali no meio do jantar, entregar para a esposa. Meu irmão, eu pergunto para você, qual dos dois cenários você acha que é o melhor? Consegue entender o que é fazer as coisas por obrigação ou por culpa? E o que é fazer a mesma coisa de coração? Servir precisa ser de coração. Porque senão não é servir. Senão é trabalho. Não faz sentido nenhum você dizer, eu tenho que servir a Deus. Você não tem nada. Você não tem obrigação de nada. Não é obrigação nossa isso. Agora veja a diferença. Deus, eu reconheço o que o Senhor fez por mim. E eu reconheço tanto que eu fico constrangido só de pensar o que o Senhor está fazendo e fez na minha vida. O mínimo que eu possa fazer, eu vou fazer. Minha vida, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, o que eu sei fazer, eu quero te servir. E eu quero fazer isso de coração. De coração. Assim deve ser o que a gente faz para Deus. Assim deve ser o que a gente faz nos ministérios aqui na igreja. E nós temos hoje 20 ministérios. Assim deve ser o que a gente faz para alguém lá fora. Assim deve ser a forma como você serve os seus funcionários, e assim deve ser a forma que você, funcionário, serve o seu patrão. Existe uma diferença. Você trabalha. Todos nós, ou a maioria de nós, trabalhamos, mas nem todos nós estamos servindo. E você pode fazer as duas coisas. Servir o seu patrão, servir o seu funcionário. É exatamente assim que nós devemos fazer, por exemplo, as nossas ofertas. E não apenas aqui na igreja, as nossas ofertas lá fora. É assim que deve ser tudo o que a gente faz. Precisa nascer da gratidão. Servir nasce de um coração grato. Vamos para o ponto número 2. Eu quero lembrar vocês da definição. A definição de serviço. Servir é ajudar o outro com o que eu tenho para a glória de Deus. Deu para decorar? Quantos decoraram? Vamos tentar falar juntos? Servir, ajudar o outro. Isso. Então veja, o que a gente deve se preocupar? Com a glória de Deus. Eu chamei isso de tornar o amor de Cristo visível. Isso é servir. Servir juntos torna o amor de Cristo visível.
Olha esse texto, Efésios capítulo 4, eu quero ler os versos 15 e 16. Veja o que diz. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz assim: todo o corpo, ajustado e unido, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Diga comigo, em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu preciso investir um tempo nesse detalhe. Há um detalhe muito especial sublinhado nesse versículo, que é extremamente importante, relevante para a mensagem de hoje. Veja, está escrito em amor, e não está escrito com amor. Isso é proposital. O que é que nós temos aqui? Nós precisamos entender que o amor, ele não é um adereço. Não é um penduricalho que nós colocamos em nós. Se fosse com amor, era como se você estivesse, por exemplo, você está com brinco ou sem brinco hoje? Você está com perfume ou sem perfume hoje? Com amor ou sem amor? Então, nós teríamos condição de servir com ou sem ele. Preste atenção, o texto diz em amor, ou seja, ele não é um adereço, ele é, eu diria, um ambiente. Um ambiente. Eu vou tentar ilustrar isso da forma mais simples que eu encontrei. Se você for como eu, você vai também gostar muito de sobremesa, e dentre as minhas preferidas está o pudim. Veja, nenhum pudim, o leite condensado é um ingrediente. O forno é o ambiente. Ah, pastor, mas tem pudim que faz a banho-maria. Tá bom, o banho-maria é o ambiente. Ou é o forno, é o banho-maria. Agora veja, você pode fazer um pudim sem leite condensado, mas você não pode fazer um pudim sem um ambiente. Você precisa de um ambiente adequado. Ingrediente, você pode inventar e você pode fazer pudim de qualquer coisa. Paulo está dizendo que nós, olha o texto, ele diz que nós crescemos e somos edificados. Ele diz, quando cada um de nós realiza a sua parte no ambiente certo. E qual é o ambiente certo? Qual é o ambiente certo? Em amor. Só assim é servir. O ambiente certo é o amor. Vamos trazer isso para a prática. Como é que eu amo? Ou melhor, quando é que o amor é apenas um ingrediente? E quando é que o amor é um ambiente? Quer ver? Quando você trata bem apenas quem você gosta. O amor é um ingrediente ou é um ambiente? Ingrediente. Então você olha para a pessoa, você gosta dela com amor. Você vai tratar ela com amor. E aí se você não gosta dela, como é que vai ser o seu tratamento? Desprezo. É um ingrediente apenas. Quando o amor é um ingrediente, você pode usar ele ou não. Você escolhe o freguês.
Agora, vamos para um outro exemplo. Quando você faz com excelência somente aquilo que te dá um retorno. Se você está ganhando algo, se está favorecendo você em alguma coisa, o amor é um ingrediente ou é um ingrediente ou é um ambiente? Ingrediente. E aí a gente consegue entender como é que existem pessoas que nunca chegaram no serviço atrasado e que chegam na igreja todos os cultos atrasados. No trabalho, se você chega atrasado e não bate o cartão na hora certa, o que vai acontecer com você? Você sabe. Na igreja, não tem bater cartão. Eu posso me atrasar. Aliás, você pode tudo, você é livre. Mas por que você não atrasa no trabalho? O amor é o ingrediente ou ele é o ambiente? Consegue? Aqui a gente vai mergulhando mais. Veja, você então coloca amor só naquilo que te dá retorno. Naquilo que não te dá retorno, você faz de qualquer jeito. Quando você aceita fazer somente o que você gosta. Eu não gosto de tocar essa música. Ah, pode tirar essa música, não vou tocar ela não. Ah, eu não gosto de ouvir aquela música lá na igreja, eu estou cansado. O amor. Você está pensando só em você. Só no que você gosta. Você não está pensando nos outros. Se o outro gosta, não é problema teu. Você nem liga. Percebe? É um ingrediente ou é um ambiente? Servir precisa ser em amor. Em amor, nós não escolhemos pessoas. No ambiente que o pudim está, não existe um lugar que é frio e um lugar que é quente. Em amor é sempre quente. Independente, veja, se é o fulano, se é o Beltrano, se é uma pessoa que eu gosto, ou se é até mesmo um inimigo meu, eu posso não caminhar com ele. Mas o amor não significa caminhar junto. Em amor, nós não buscamos os nossos próprios interesses, nós buscamos os interesses uns dos outros. Aliás, nós colocamos os interesses dos outros acima do nosso. Em amor, nós não medimos retorno. No trabalho, sim, você trabalha e você faz os cálculos certinho para você trabalhar, e quanto mais retorno vier, veja, mais eficiente você vai ser no trabalho, mas no serviço não. Servir, você não serve por retorno. Escute isso. Quando nós servimos em amor, Cristo aparece. Cristo se torna visível. Com amor, você aparece. Um adereço. Você está aparecendo. Você escolhe a pessoa, e quando você faz bem para uma pessoa, você aparece. E você quer desaparecer e não quer que as pessoas percebam o desprezo que você está dando para outras. É você que aparece com o amor. Agora, em amor, Cristo aparece. Cristo aparece. Veja as palavras de Jesus. Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Aí um pouco mais para frente ele diz assim: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa.
Não é como você ser uma luz ali e iluminar só uma parte da casa, ou ficar escondidinho ali debaixo e iluminar só embaixo da mesa. Veja, não, você é uma luz e a luz precisa e tem como objetivo iluminar toda a casa. Assim brilhe, disse Jesus, a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha o que o texto diz: a nossa luz brilha, ou seja, nós fazemos, mas quem é que é glorificado? Quem é que aparece? Então veja, nós fazemos, nós servimos, nós iluminamos, a luz é nossa, Deus nos fez luz nessa terra, nós brilhamos, mas é Cristo que aparece, é o Pai que é glorificado. Jesus disse isso em João 13:35, de uma forma diferente. Ele diz: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, com esse texto, nós fechamos o segundo ponto. Quando servimos em amor, Cristo se torna visível. O amor de Cristo se torna visível para as pessoas. O Pai é glorificado. Vamos para o ponto número 3. E a pergunta agora é: o que é que a gente pode esperar servindo? Servir juntos gera fruto eterno que permanece. Escreva no seu esforço: fruto eterno. João capítulo 6, verso 27, olha o que diz essa passagem. Não perca esse final de mensagem, não se distraia. Olha o que diz. Jesus está dizendo: trabalhe, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Preste atenção. Ele não diz para você trocar de trabalho. Ele também não está dizendo que é para você abandonar o seu trabalho. Ele diz que você precisa rever o propósito do seu trabalho. Você trabalha para quê? Quando você trabalha apenas pelo dinheiro, você está apenas trabalhando. Mas quando você trabalha, e ali no seu trabalho você consegue ajudar pessoas com o seu dom para a glória de Deus, você não está apenas trabalhando, você está servindo. Tem gente que pensa que servir é apenas pregar. Tem gente que pensa que servir é apenas ficar ali na porta recepcionando as pessoas. Isso é servir, ou melhor, isso pode ser servir. Mas você também pode servir no trabalho. Aliás, com o seu dom, com a sua profissão, com aquilo que você sabe, com os seus talentos. Lembra da definição? É você ajudar as pessoas com o que você tem, para a glória de Deus. Então o que Jesus está dizendo nesse texto é: vamos dar uma roupagem, vamos melhorar isso, trabalhar pelo dinheiro. Então você sai, acorda cedo, vai trabalhar, e aí você trabalha, recebe o dinheiro, gasta, trabalha, recebe o dinheiro, gasta. Meu irmão, que vida mais medíocre. Diante daquilo que Deus fez, por que não transformar o trabalho? Por que não transformar aquilo que a gente faz todos os dias para a glória de Deus?
1 Coríntios 15, capítulo 15, verso 58, essa palavra do apóstolo define isso, completa isso de uma forma brilhante. Ele diz assim: no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. E aí de novo, irmãos, no Senhor, o ambiente correto. Quando é que o trabalho é em vão? Se o ambiente estiver errado, se o propósito estiver errado. Nenhum trabalho feito em amor do Senhor é desperdiçado. Por exemplo, uma oração que você faz por alguém que vai ajudar a sustentar aquela pessoa naquele momento difícil que ela está passando. Uma oração. Você está ajudando com o que você tem, para a glória de Deus. Uma visita que reacende a esperança daquela pessoa que está tanto precisando. Uma palavra que você entrega ou que você escreve e depois entrega e coloca ali na mesa do seu companheiro de trabalho, um versículo bíblico. É em amor ou é com amor? Se for em amor, ou seja, se for nesse ambiente correto, se é do coração, se não for para aparecer, mas se for para Cristo aparecer, aquele versículo, veja, está sendo registrado na eternidade. Uma oferta que você ajuda alguém. Você está ali na festa, o garçom chega do seu lado, e você chama ele no canto, entrega ali uma oferta. É para ajudar lá na sua casa. Um abraço que você dá, por mais simples que seja, é o que você tem. É para a glória de Deus. É nesse ambiente correto, em amor. Isso está sendo registrado na eternidade. Tudo isso vai produzir frutos. Frutos que vão permanecer para sempre. Eu estou olhando e vendo os nossos atos de bondade. Temos feito todas as semanas, já fomos no hospital, a igreja já foi ali no semáforo, a igreja já fez aquele café delicioso na praça, essa semana foi a feira dos livros. Eu tenho recebido, irmãos, mensagens de pessoas que conhecem a história da igreja e que estão vendo, que nunca entraram aqui, mas que estão vendo o que a igreja está fazendo. Eu tenho recebido mensagens de diversos lugares, de diversas pessoas, pessoas de dentro do banco, pessoas da prefeitura, pessoas, veja só, do comércio, me mandando mensagem, parabenizando, dizendo que coisa linda que vocês estão fazendo. Glória a Deus. Os nossos lares hospedeiros. Eu estava dizendo agora aqui, disse essa semana para algumas pessoas, eu estou atendendo alguns casais, e são muitos casais que estão chegando, casais que estão precisando, veja, casais que estão vendo na igreja um refúgio, encontrando aqui esperança, e eu tenho percebido esse movimento, veja, fruto do serviço da igreja. Há poucos dias eu estava dizendo para a Aline agora que essa semana nós tivemos há um tempo atrás uma celebração com os alunos, com os funcionários da APAI. Vieram os funcionários, vieram os professores, vieram alunos, vieram familiares. Nós tivemos uma sexta-feira aqui uma celebração bem bonita. Bem bonita. A maioria das pessoas, as pessoas eram de fora, nunca tinham vindo aqui. E eu encontrei uma funcionária da APAI que estava aqui na celebração, e eu nem sabia, eu nem conhecia ela, e ela me procurou, e ela disse essa semana, no momento em que a gente estava junto, ela disse: pastor, eu fui lá no culto. Eu falei: você foi? Eu falei: sim, eu fui. Ela falou assim: olha, eu sentei lá atrás, porque eu cheguei um pouquinho atrasada, tinha acabado de começar o CT ali atrás,
Pastor, que recepção linda. Pastor, que música, que louvor gostoso, pastor. Pastor, que palavra, pastor, eu preciso levar os meus filhos para a igreja. Eu vou voltar lá, tá, pastor? Eu me lembrei desse texto, Mateus capítulo 10, verso 42. Porquanto, quem vos der de beber um copo de água, em meu nome, por ser este o meu discípulo em verdade, eu vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Tem hora que você pensa assim, mas o que eu vou fazer? Meu irmão, um copo de água, se você der, no ambiente certo, em amor, Deus for glorificado, você será recompensado. Deixa eu dizer, eu não sei quantos voluntários estavam aqui naquela sexta-feira, que aqueles irmãos vieram, que essa irmã me veio, mas todos os irmãos do louvor, todos os irmãos da recepção, todos os voluntários que serviram naquela celebração, vocês serão recompensados. Vocês serão recompensados. Por quê? Porque o serviço de vocês foi para a glória de Deus e está transformando vidas. Consegue entender? Eu quero encerrar. Quem sabe você está ouvindo essa mensagem e está pensando assim, olha lá, pastor, eles querem que eu sirva. É uma exigência da igreja. Geralmente é o que a gente pensa quando ouve uma palavra dessa, né? Ou quem sabe você está pensando assim, eu não estou servindo direito. Tá bom, eu vou me inscrever em mais alguma coisa aí da igreja para me ajudar. Deixa eu dizer uma coisa, olha para mim. Essa é a última coisa que eu quero que você pense. Nós não queremos que você sirva por culpa e muito menos por obrigação. Eu ouço o tempo todo as pessoas dizendo assim, eu queria ajudar mais, pastor, mas eu tenho pouco tempo. Se você entende assim, deixa eu dizer uma coisa, de novo, olhe para mim, eu não estou bravo. É o meu jeito de falar, tá? A gente não precisa da sua desculpa. A igreja não precisa da sua desculpa. A igreja não precisa do seu dinheiro. A igreja não precisa de nada do que você faz, do que você tem. Sabe por quê? Porque se você não fizer, sempre vai ter pessoas para fazer. Não é por obrigação, não é por culpa. A gente não precisa de nada, se é porque Deus, Ele é dono de tudo. Ele tem tudo. Eu quero trazer mais 2 textos. Eu quero encerrar, eu vou encerrar, mas eu preciso ler isso aqui. Gálatas 5,13. Olha o que diz. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Ou seja, a igreja, a religião não é algo que vai te enclausurar e dizer assim, olha, tem que ser assim, agora você vai fazer assim, agora você vai estar na escala, agora você vai servir, agora vocês foram chamados para a liberdade. Vocês são livres. Mas aí ele diz, não usem da liberdade para dar ocasião para a vontade da carne. Ou seja, a nossa carne quer sossego, a gente quer sofá, a gente quer Netflix, a gente quer celular, rede social. É isso que a nossa carne quer. Mas você é livre. O que você quer? Viver para satisfazer os desejos da sua carne? Paulo está dizendo, não, ao contrário, sirvam uns aos outros em amor. Vamos ver. É bíblico, esse texto é bíblico. É livre, meu irmão, você é livre. Faça o que você quer do seu dinheiro, faça o que você quer dos seus talentos, faça o que você quer dos seus dons. Você quer enterrar tudo isso? Enterre! Enterre! Ser livre, não vai ser eu, não vai ser ninguém que vai te obrigar a fazer nada. Nada. Se não for, percebe o texto? Sirvam. O texto não está dizendo sirvam. Não é uma obrigação. Ele está dizendo sirvam
no ambiente certo. Senão, não serve. Em amor. Então é por isso que eu não quero ninguém dizendo assim, eu quero ajudar nas crianças. A gente não precisa de ninguém para ajudar. Está faltando voluntário? Tá, mas a gente não precisa de ninguém que se sinta comovido, culpado, dizendo, não, eu vou ajudar nas crianças. A gente precisa de gente para amar as crianças, para orar pelas crianças, para interceder pelas crianças, para cuidar das crianças, para dar vida pelas crianças, em amor, porque em amor a gente dá a vida. O mesmo vale para os jovens, o mesmo vale para os ministérios, e o mesmo vale para o que você faz lá no seu trabalho, na sua casa. A gente precisa de pessoas que se importam, o reino de Deus precisa de pessoas que fazem essa pergunta: como é que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar? Então veja, um irmão uma vez, a gente estava no começo dessa reforma que já está durando mais de 10 anos. E aquela frase que está ali, se você não leu ainda, leia um dia. Faz muito sentido. Faz muito sentido aquela frase que está ali, ó, naquele quadro da reforma, que nós colocamos há mais de 10 anos atrás. Quando o irmão soube, o conselho reuniu, nós nos reunimos e nós falamos, nós vamos reformar, nós oramos, nós vamos fazer um projeto, nós vamos reformar a igreja. O irmão me procurou à parte, me chamou e disse assim: pastor, eu quero dar 200 mil reais, mas não vamos reformar a igreja não, vamos construir outra. Irmãos, nós tínhamos orado, nós tínhamos conversado no conselho, os irmãos do conselho tinham aprovado, a igreja estava animada, a gente ia se unir, vamos reformar. E o irmão disse: eu quero dar 200 mil, mas não vamos reformar não. Eu fico pensando, se eu tivesse aceitado os 200 mil, o que eu ia fazer com os outros 800 mil? Se você quer fazer as coisas do seu jeito, você não quer servir. Você quer fazer qualquer coisa, mas isso não é servir, irmão. Então não é a música que você gosta, não é a receita que você gosta, não é abraçar quem você gosta, não é ganhar os pontos que você tanto quer. Quando nós servimos, Cristo aparece. Se a exigência for aparecer o seu nome, é fazer do teu jeito, da tua vontade, isso é trabalho, irmão. Isso é sacrifício. E Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer o seu coração quebrantado em amor. Porque você pode dar 200, 1 milhão de reais. Se não for em amor, ninguém aqui quer. E muito menos Deus, porque Ele não precisa. Último texto. Agora Deus, Ele tem nos mostrado a imensidão generosa da sua graça e bondade por meio de Jesus Cristo. Nós fomos salvos pela graça. Nada que vocês tenham feito poderia acrescentar nada à salvação. Vocês não tiveram parte na salvação. É um presente de Deus, do começo até o fim. Ninguém pode se orgulhar dela. Verso 10. É Ele que cria cada um de nós em Cristo Jesus para se unir às obras que Ele faz, as boas obras que Ele preparou para nós, a vida de boas obras que Ele já preparou de antemão para que andássemos nela. Irmãos, veja isso, é tudo sobre Jesus, não é nada sobre nós. Ele nos amou primeiro, Ele nos encontrou, Ele nos mostrou a sua graça, Ele nos mostrou a sua bondade, Ele nos salvou, Ele nos transformou, foi Ele que nos deu dons, foi Ele que nos deu os talentos, foi Ele que preparou as obras, as nossas boas obras. Foi Ele que nos deu a oportunidade de participar das suas obras. Então é tudo sobre Jesus. O amor
presente de Deus. A graça, presente de Deus. A bondade, presente de Deus. A salvação, presente de Deus. Os dons, presentes de Deus. Servir é um presente de Deus. As obras, Ele preparou e nos deu a oportunidade de fazê-las. A gente precisa entender isso. Servir é privilégio. Privilégio. Não é obrigação. Então você deve orar, dizer: Senhor, abre os meus olhos. Quais são as boas obras que o Senhor preparou para mim? Que o Senhor colocou no meu caminho, que eu posso servir e sirva. Faça o que você pode. Faça e use o que você tem. Ajude as pessoas para a glória de Deus. Coloque-se em pé, vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Eu espero que essa palavra, de uma forma muito especial, traga transformação para a sua vida e para as nossas vidas. Senhor, que Tu possas nos reconduzir, Pai. Que Tu possas segurar nas nossas mãos e nos reconduzir para o caminho. Não o nosso caminho, mas para os Teus caminhos. Desde que nós nascemos, nós lutamos todos os dias, diariamente, Pai, nós lutamos com a nossa carne, são os nossos desejos. Pai, ajuda-nos a vivermos e andarmos em espírito, Pai. Queremos, ó Deus, que o Senhor segure nas nossas mãos e nos dê realmente um propósito para a nossa existência. Ajuda-nos a transformar aquilo que nós chamamos de trabalho em serviço. Ajuda-nos, ó Deus, a servir o nosso próximo. Nos dê, Pai, o privilégio de podermos participar da obra, de uma grande obra que o Senhor tem realizado nessa terra. Nos dê o privilégio, Pai, de colocarmos as nossas mãos naquilo que é Teu, de fazermos algo, não porque o Senhor precisa de nós, mas porque o Senhor conta conosco. Deus, que o amor seja derramado. Deus, que o Teu amor seja derramado na vida daqueles que estão aqui hoje em busca dEle. Deus, em nome de Jesus, que a gente seja hoje suprido, alimentado, ó Deus, e que o Teu amor seja para nós suficiente, e que a gente possa entregar, doar, ó Deus, seja em atos e em ações, para aqueles que estão à nossa volta, Pai. Nós oramos, ó Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus.